Bom, vamos agora à página 17, o item 7, os cátaros anabatistas. Bom, explicar para vocês aqui que o termo cátaros ele foi usado muitas vezes na história. Por exemplo, se você pesquisar sobre os novacianos, eu fiz uma aula sobre os novacianos para vocês, eu falei que eles eram chamados de cátaros, ou seja, de puros. Lembrando que Novaciano foi um presbítero que se separou da igreja de Roma, acusando eles de terem negado a fé durante a perseguição. E assim ele abandonou a igreja de Roma e organizou outra igreja, que foi chamada na história de Novacianos, mas eram anabatistas, cristãos, né? O termo cátaros, então, significa puros, foi aplicado a Novaciano e aos seus membros, os membros da igreja que ele iniciou se separando de Roma. Era um cristão verdadeiro, enquanto o bispo de Roma tinha negado a fé durante a perseguição para não morrer. Bom, agora, nos anos 1200, nós encontramos também grupos anabatistas cristãos verdadeiros sendo chamados de cátaros. Mas também nesse período havia um grupo de gnósticos que eles se intitulavam cátaros, ou seja, se intitulavam puros. Aqui nesse estudo eu vou separar os dois. Gnóstico não é cristão. Esses gnósticos eu vou mostrar para vocês, eles vão fazer guerra ao papado. Vão matar católicos vão matar eles. Como os reinos católicos eram muito maiores, os gnósticos serão mortos. Ok? Mas então não confundam. Se vocês forem ver historiadores na internet, no YouTube, ele vai descrever os cátaros desse período todos como gnósticos. Nem todos eram gnósticos. Os gnósticos vão fazer guerra aos católicos. Os cátaros anabatistas, eles só saíam peregrinando, fugindo. Bom, o ano também é 1204 da era cristã. Eu comento. O termo cátaros deriva do grego e se traduz por puros. Muitos grupos foram identificados ou se identificavam como cátaros. Nesse período da história, são identificados dois grupos que foram assim chamados na história. O primeiro é um grupo anabatista, herdeiro da fé dos novacianos, que também eram chamados de cátaros. O segundo foi um grupo gnóstico, que se intitulavam cátaros. Bom, então eu vou colocar aqui agora um texto de um historiador para vocês, chamado Edith Riet, do livro 2000 anos de cristianismo carismático. Ele diz: o nome mais conhecido pelo qual foram chamados era o de cátaros, que significa puros. Aqui ele está falando dos novacianos, dos valdenses, de igrejas que não batizavam recém-nascidos. Os cátaros tinham o processo de consagração dos recém-nascidos deles, igual os católicos. O historiador prossegue: esse epíteto era uma referência direta ao seu estilo de vida moralmente austero, adotado pela inspiração nas Escrituras e em reação à corrupção moral e política predominante na igreja institucional, que esse historiador chama de igreja institucional, é a Igreja Católica. Na verdade, esse rótulo não era novo, pois vinha sendo usado desde o IV século pelo historiador Eusébio, quando se referia aos seguidores de Novaciano, que eram anabatistas, como eu disse para vocês. Ele prossegue: o conhecimento e as crenças disponíveis hoje sobre os cátaros são baseados quase que unicamente no testemunho de seus inimigos, que são os católicos. A única documentação disponível está nos arquivos de julgamento por heresia e em tratados e manuais que ensinavam a lidar com esses hereges.
Schaff diz com propriedade que eles não são tão intrigantes que a alcunha de inimigos deve ser aceita com cautela. Os cátaros aderiram a várias doutrinas, mas geralmente adotavam a tendência comum de ser evangélicos na fé e receptivos ao ministério miraculoso do Espírito. Então, ele coloca esse livro, 2000 anos de cristianismo carismático, é um livro interessante, porque ele fala do pentecostalismo na história. Tá ok? Tem algumas falhas, infelizmente, né, porque ninguém é perfeito, que ele fala que Lutero poderia ter também aderido aos dons do Espírito. Lutero acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos. O Espírito Santo de Deus fica afastado dessas pessoas. Então, nesse ponto, esse historiador erra. Bom, de acordo com Augustus Neander, historiador luterano, olha, eu mostro historiador católico, historiador luterano, historiador ateu, já mostrei historiador árabe. Veja o que esse historiador luterano diz. Pela virtude da imposição de mãos, todos aqueles que se lhe submetessem com a disposição mental adequada seriam preenchidos com os dons do Espírito Santo, e seriam purificados de todos os pecados. Assim seriam capazes de finalmente entender de maneira correta os mistérios profundos das Escrituras. Essa operação íntima do Espírito Divino faria neles o papel dos sacramentos. No relato dos fenômenos miraculosos que ocorreram entre os cátaros, Neander supôs que eles possuíam um conhecimento dos poderes escusos da natureza. Porém, ele estava tentando explicar esses fenômenos usando o mecanismo de sua teologia cessacionista. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Ele está citando o historiador luterano, e Lutero era cessacionista. O que significa isso? Ele acreditava que os dons do Espírito Santo não estavam mais disponíveis para a igreja. Ok? Ou seja, eles cessaram. O historiador prossegue. A explicação mais lógica é a de que os cátaros adquiriram uma intimidade pessoal com o Espírito Santo e seus dons. Se for assim, eles devem ser considerados um movimento carismático. Aí eu acrescentei pentecostal genuíno. Por que eu acrescentei pentecostal aí? Porque na história, carismático, carisma, esse termo é um termo grego, carisma, né, que se traduz por dom. Na história, as igrejas pentecostais, elas eram chamadas de carismáticas. Os novacianos, nós estudamos, eles eram pentecostais. Agora, o termo pentecostalismo, ele foi usado recentemente para descrever as igrejas que acreditam nos dons espirituais. Nós veremos na sequência desse curso, irmão, que não é verdade que o pentecostalismo ressurgiu no século XX. Isso não é verdade. O pentecostalismo sempre existiu. O comentário prossegue. Nesse período da história, são identificados, então, dois grupos religiosos que se identificavam por cátaros. Os cátaros albigenses eram católicos maniqueístas e os cátaros anabatistas eram cristãos. Bom, agora eu cito aí também uma historiadora católica, Laura Tomé, que ela diz: por cátaros, que em grego significa puros, tendo sido assim denominado pelo abade Egberto de Schonauchen, mas também por outras denominações como paterinos, publicani, Borges, por confusões que os católicos da Patária milanesa, os paulicianos, os bogomilos, localizados na Bulgária,
Além desses, são também conhecidos pelo nome de albingenses, em referência à cidade de Albi. Então você veja, essa historiadora católica, ela já cita diversos grupos anabatistas, que ela cita durante essa sua obra, que eu tenho citado diversas vezes para vocês. Tá bom? Bom, agora eu cito aqui também um historiador que eu tenho citado muitas vezes a obra dele, História das Igrejas que só batizam adultos, né? Que são chamados historicamente de igrejas batistas. Lembrando que a Assembleia de Deus é uma igreja batista porque só batiza adulto. Ela é uma igreja batista que começou a usar a denominação Assembleia de Deus. Mas os missionários que vieram para o Brasil, eles eram batistas pentecostais. Veja o que esse historiador diz então. Jonathan Edwards, o grande presidente da Universidade de Princeton, uma pausa aqui para eu explicar a vocês. Vocês verão que as universidades nos Estados Unidos, elas foram fundadas por anabatistas. Uma delas é a Universidade de Princeton. Bom, então ele diz, em sua obra História da Redenção, que é uma obra que existe traduzido para o português, vocês podem comprar, né? Diz sobre os valdenses: em todas as épocas deste tempo sombrio, apareceram pessoas específicas em todas as partes da cristandade, que prestaram testemunho contra as corrupções e tiranias da Igreja de Roma. Não existe uma era do anticristo, mesmo nos tempos mais sombrios de todos, mas os historiadores eclesiásticos mencionam muitos por nome que manifestaram aversão ao Papa e sua adoração idólatra. Deus teve o prazer de manter uma sucessão ininterrupta. Vamos ler uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que quando nós começamos esse curso, eu expliquei para vocês que essa teoria histórica que defende que sempre existiram igrejas fora da Igreja Católica, como a Assembleia de Deus, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, como a Igreja dos Nazarenos, como a Igreja Congregacional, como a Igreja Batista Geral e outras, né? Essa teoria é chamada de sucessionismo. E veja, Jonathan Edwards, que era, né, uma pessoa conceituada, um historiador conceituado nessa Universidade de Princeton, ele diz claramente, né, que Deus manteve uma sucessão ininterrupta de testemunhas durante todo o tempo, na Alemanha, França, Grã-Bretanha e outros países, como demonstram os historiadores, e mencioná-las pelo nome e dar um relato do testemunho que eles tinham. Muitos deles eram pessoas privadas e muitos deles ministros e alguns magistrados e pessoas de grande distinção. E havia números em todas as épocas que foram perseguidos e mortos por esse testemunho. Nós vamos ver, Jonathan Edwards já viveu nos anos 1800. Então eu vou mostrar para vocês diversos historiadores que defendem exatamente o que eu estou defendendo com vocês. Acreditem, essa ideia de que, por exemplo, a Assembleia de Deus saiu da Igreja Católica e das igrejas protestantes, isso é coisa recente nas Assembleias de Deus, irmãos. Eu trabalho com ensino há 38 anos. Há 40 anos atrás, eu era aluno do Instituto Bíblico Pentecostal e o ensino lá era: nós não saímos da Igreja Católica, nós não somos protestantes, não somos reformados, nós somos, pode chamar de anabatistas ou batistas, ok? Mas nunca a Assembleia de Deus ou uma igreja similar batizou recém-nascido. Tá bom? Esse é um testemunho importante para nós.